Sim, sim, estamos ao vivo, 21 horas em ponto, 3 de agosto de 2021, para falar sobre o que fazer quando o planejamento financeiro não der certo. A live de hoje é para também te ajudar com estratégias para lidar com imprevistos. O que fazer quando o planejamento financeiro não der certo, estratégias para lidar com imprevistos. Se você está vendo a gravação dessa live, avança 5 minutinhos que eu vou esperar algumas pessoas entrarem aqui ao vivo para a gente começar o conteúdo, beleza? Então avança 5 minutinhos, no máximo 5 minutinhos, que a gente já começa o conteúdo sobre imprevisto, sobre planejamento financeiro, o que fazer quando ele não der certo. Eu sei que se você está aqui nessa live, se você está assistindo, se você já tentou se planejar, você sabe que de alguma forma imprevistos acontecem sim, e eles podem te travar daqui para frente. Boa noite, Juliana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Juliana, tem que te responder uma mensagem também, não esqueci de você, tá bom? Seja muito bem-vinda, a gente vai conversar assim depois da live. Como é que você está, como é que estão as tuas finanças aí depois também de começar a acompanhar a live, como é que estão as coisas por aí. Hoje o tema é o que fazer quando o planejamento financeiro não der certo, estratégias para lidar com os imprevistos que vão sim aparecer. Tá? A gente não sabe qual, mas a gente sabe que eles vão aparecer. Inclusive, essa frase que eu acabei de falar agora vai ser a minha frase de fechamento da live, também está aqui no meu roteirinho montado. Então, já se prepara que vocês já tiveram um spoiler aqui de como a gente vai terminar a live de hoje. Então, aguardando só menos de 3 minutos para começar o conteúdo para valer. Esperar o pessoal entrar aqui. 9h05 a gente inicia, se você está vendo essa live depois, né, quando já está gravada, avança aí menos de 3 minutos, na hora que eu começar o conteúdo, na hora que eu der meus secadinhos de caderno, de não sei o que, na hora que você vê um caderninho balançando aqui na imagem, você já sabe que eu vou começar o conteúdo, beleza? Só mais alguns minutinhos. Boa noite, mãe, seja muito bem-vinda também. Não tinha dado boa noite ainda, né? Acho que não. Né, falei agora há pouco da medalha olímpica, né, da Ana Marcela na maratona aquática, mas falamos mensagem, enfim, né, prova emocionante que teve agora há pouco. Bora lá, né, público, né, dessa live, né, para quem que é essa live, são pessoas que já tentaram se planejar, mas pararam por conta de imprevistos ou situações inesperadas, ou pessoas que precisem se planejar para atingir seus objetivos. Boa noite, Nima, seja muito bem-vinda também. Como é que você está? Como é que estão as coisas por aí? Já voltou de viagem, né? Já está em São Paulo? Está passando esse frio aqui com a gente? Está passando frio no interior? Como é que você está? Vamos começar o conteúdo em menos de 2 minutinhos, tá bom, pessoal? Menos de 2 minutos a gente já inicia aqui. Eu tô vendo que por conta do frio eu tô com o nariz bem vermelho, hein, gente? Olha só. Vamos lá, né? Acontece nesse frio, a gente ganhou umas cores diferentes. Eu nem tomei só hoje, então, né, também dá pra ver, né? Mas vamos lá. Menos de 2 minutos a gente começa o conteúdo. Sejam muito, muito bem-vindas. Tá em São Paulo passando frio. Eu sei como é. Embora eu esteja de camisetinha agora, mas daqui a pouco, bora lá. Por uma blusa, né, que a gente... Aqui na live eu me mexo, eu falo, eu fico mais aquecido. Depois, quando para, né, baixa a adrenalina, aí já começa a dar frio de novo. Só falando um pouquinho, retomando aqui parte do público, tá? Pessoas que já tentaram se planejar, mas pararam por conta de imprevistos, situações inesperadas, tá? Esse pode ser o teu caso. Ou pessoas que precisam se planejar para atingir seus objetivos. Esses são os públicos da live de hoje, tá? Que eu separei aqui no roteiro. Objetivo principal que eu tenho com o conteúdo de hoje com vocês, que vocês saiam da live sabendo como lidar com os imprevistos financeiros que vão aparecer durante o planejamento. E o objetivo secundário é falar sobre emergências e como se proteger delas também, tá bom? Não vou falar sobre reserva de emergência hoje, porque já tem uma live só sobre ela, mas vou falar sobre emergências, como se proteger, proteção. Tenho 4 tópicos principais aqui pra gente tocar durante a noite de hoje, durante a live de hoje. Eu misturei noite com live, durante a live de hoje, a gente vai falar sobre esses 4 tópicos, beleza? Alguns segundinhos a gente já começa o conteúdo e antes eu vou dar meus recadinhos. Essa live, tá? Essas lives que eu faço
São lives com bastante conteúdo concentrado por minuto, conteúdo prático, conteúdo que eu não pego só de livros, que eu pego da minha atuação como planejador financeiro. Se você visse minha mesa agora, você vê a quantidade de livros que tem aqui, mas também a quantidade de anotações que eu faço, de reuniões, de conteúdos que eu consumo, de aplicações que eu faço nesses conteúdos, com esses meus clientes e alunos. Então, se eu fosse você, eu separaria pelo menos uma ou mais canetas, como eu tenho aqui, que eu sou um cara muito visual, para você fazer anotações, tá? Assim como um caderninho aqui, caderninho marotos, que eu tenho aqui também do lado, alguns dos cadernos que eu tenho aqui, para você poder anotar as informações, para você anotar as ideias que você for tendo durante a live, tá? Esse é o primeiro recado que eu tenho para te dar. Segundo recado, sempre que você tiver uma ideia diferente, baseado em algo que você me ouviu falar aqui na live, me deixa saber que você teve essa ideia, me deixa saber qual foi, desculpa, o insight que você teve. Tem um coraçãozinho aqui no canto da tela, tá? Assim que você, ouvi isso, curti demais, fez sentido, isso é algo que eu não tinha me dado conta antes, clica aqui nesse coraçãozinho na lateral, tá? Que assim você me avisa, você me mostra que aquilo que eu falei foi bom, aquilo que eu falei fez sentido pra você, assim como tem alguém aqui apertando, ou aperta e segura também, né? Pra você mostrar, eu vi que agora foi minha mãe que apareceu aqui uma explosãozinha de coração. Então assim, me mostra, né, que você curtiu aquilo que eu falei, pra eu saber que aquilo é bom para poder trazer mais desse conteúdo para vocês também. E se você tiver qualquer sacada que fez muito sentido para você, escreve aqui nos comentários para mim também. Lucas, não tinha pensado sobre isso. Lucas, essa ideia fez sentido para mim. Lucas, vou aplicar de tal forma. Me deixa saber também como que esse conteúdo tá batendo aí em vocês, está chegando até vocês, para eu ter esse retorno, beleza? Bora lá começar o conteúdo então. Para saber, tá, que o planejamento não deu certo, primeiro, você precisa fazer um planejamento. Para corrigir, consertar ou blindar um planejamento financeiro, primeiro você precisa ter um planejamento financeiro. Detalhe importante, te mostrar assim como montar um planejamento não é o objetivo dessa live, tá? Não é o objetivo da live de hoje. Mas eu vou te mostrar passos bastante importantes para você seguir e estruturar o seu, beleza? Um planejamento bem montado tem no mínimo 5 itens, tá? Prepara aí para anotar. Tem no mínimo 5 itens um planejamento financeiro bem montado. Primeiro item, orçamento ou controle de contas que mostre as entradas e saídas de dinheiro. Por exemplo, se hoje sobra para você 20% da sua renda ou algo abaixo disso, como é que você vai saber? Tendo um orçamento / controle de contas que mostre as entradas e saídas de dinheiro. Sobra 20%, não sobra 20%, sobra menos, sobra mais, como é que está a tua situação financeira hoje? Esse controle de contas vai te mostrar. Segundo item essencial em qualquer planejamento financeiro, projeção das contas de alguns meses para frente. Tá? Planejamento do que pode acontecer no futuro. Eu vou falar mais para frente, mas esse é o item primordial. Tá? Esse é o item essencial de um planejamento. Planejamento é olhar para frente, é planejar. Então, assim, projeção das contas de alguns meses para frente do que pode acontecer no futuro é o segundo item. Anota direitinho. Se você está gravando, grava aí na tua mente e tal, para você ter noção de quais itens você vai ter que ter no teu planejamento financeiro ideal. Levantamento do que existe de bens e patrimônio, ou patrimônios no plural mesmo. Como é que estão os seus bens hoje e o seu patrimônio? O que você tem, seja de imóveis, de automóveis, de aplicações, de FGTS, o que você tem hoje de bens e patrimônio, tá? Quarto item, levantamento do que existe de dívidas. O que você tem de dívidas hoje? Por exemplo, você tem 50 mil reais em dívidas? Anota no seu planejamento financeiro. Então, não importa qual seja o valor da tua dívida hoje, anota essa dívida também. Ela é importante no seu planejamento financeiro. Levanta, tenho 50 mil em dívidas, tenho mais, tenho menos, tenho 100 mil. Qual que é o teu montante hoje de dívidas, tá bom? E o quinto item, importantíssimo. Quais objetivos você quer atingir com esse planejamento? O que você quer ser, o que você quer ter, o que você quer fazer? Anota no teu planejamento quais objetivos você quer atingir, o que você quer ser, ter e fazer. Esses são 5 itens que qualquer planejamento precisa ter. Um planejamento bem montado tem no mínimo esses 5 itens. Com esses 5 itens você começa a fazer o que eu entendo
que seja mais importante um planejamento financeiro, que é olhar para frente, olhar para o futuro. Tá? Na primeira live que eu fiz esse ano eu falei que a gente não tem muito como mudar, aliás, a gente não tem nada como mudar os gastos que já aconteceram, que ficaram para trás, mas a gente tem como planejar melhor os gastos que ainda virão. E mais, quando você sabe onde você está hoje, então patrimônio menos dívidas e que é igual à sua situação atual, fica mais possível traçar um caminho para onde você quer chegar. Olha que louco, se você sabe onde você está, você consegue traçar um caminho para os teus objetivos, para onde você quer chegar, para onde você quer ir, o que você quer ser, ter e fazer, beleza? Tendo esses 5 itens em mente, agora a gente vai passar para quais são as formas, tá, de controle que as pessoas mais costumam usar para montar esse planejamento financeiro, beleza? Seguinte, agora que você conhece esses itens, você precisa escolher como que você pretende montar e acompanhar o seu planejamento financeiro. Você pode usar um caderno, você pode usar uma planilha e você pode usar um aplicativo. Eu vou te falar vantagens e desvantagens de cada um desses itens. Caderno, vantagens. Você se apropria mais das contas. Quando você escreve, quando você tangibiliza, quando você torna físico o que você está fazendo, você consegue visualizar os gastos até mesmo de uma forma mais clara. Então você se apropria muito mais das contas quando você faz isso de forma manual, tá? Desvantagens. Dá mais trabalho sim para montar e para somar, porque é tudo totalmente manual. E se você tiver a letra feia, assim como eu tenho, isso pode ser uma desvantagem também para você na hora de montar o teu controle financeiro. Então, vantagens, tangibilizar, se apropriar mais das contas, desvantagens é que dá mais trabalho. Se a tua letra for feia, pode não ficar tão claro assim o teu planejamento. Planilha, vantagens, projeções. É possível projetar muitos meses para frente e ter essa visão hoje de como é que vão estar tuas contas, como é que estão tuas finanças, teu planejamento, teu orçamento, teu patrimônio, tuas dívidas. É muito fácil ver quanto vai sobrar em um mês lá na frente, um mês futuro, ou se vai faltar dinheiro. Ou quando que o saldo da tua conta ele volta a ficar positivo ou quando ele pode ficar negativo. Tá? Então, projeções na planilha é algo muito, muito fácil de fazer e muito interessante de você visualizar. As desvantagens é que os lançamentos são manuais. Tá? Você vai ter que ir lá, né, fazer na mão, pode dar um certo trabalhinho também se você não tiver muita intimidade com o Excel. Então, se de repente você não tem tanto contato com o Excel, pode dar um trabalhinho, pode ser uma desvantagem e tal, mas ter algum controle das suas contas sempre ajuda, mesmo que você não mexa tão bem no Excel, algum controle ali sempre vai ajudar. Aplicativo, tá? Vantagens, a praticidade acima de tudo. A praticidade é a principal vantagem de você fazer um controle financeiro através de um aplicativo. A parte visual dos aplicativos normalmente também é muito boa e a divisão por tipos de gastos e gráficos de pizza e tal também ajuda demais, é algo muito vantajoso. Desvantagens, as projeções, tá? Elas normalmente não são as ideais. Você consegue ver claramente um mês na frente, mas mais meses fica um pouco mais difícil. Então essa é a principal desvantagem dos aplicativos também, tá bom? Agora, seguinte, a hora que você já conhece os 5 itens básicos que um planejamento precisa ter e as 3 ferramentas mais usadas, eu vou te falar a partir de agora quais são os imprevistos mais comuns que as pessoas têm e como lidar com eles, beleza? Você vai conseguir sentir, já que agora você tem a possibilidade de montar o teu planejamento, você vai sentir como é que os imprevistos afetam esse caminho que você traçou. Eu sei, né? Não que você não saiba o que são gastos inesperados, o impacto deles no teu dia a dia. Eu sei que você sabe, mas com um planejamento financeiro mais detalhado, como eu acabei, né, de te sugerir, de te orientar como fazer, você também consegue medir o tamanho desse impacto desses gastos inesperados. Então, agora que você tem um planejamento, tem a possibilidade de montar um planejamento, você vai sentir esses gastos imprevistos, como é que eles vão ter um peso ali para você. Ponto muito importante, tá? Muito, muito, muito importante. Eu não vou te ensinar como que você vai prever gastos inesperados, tá? Eu não vou te ensinar isso, mas eles vão continuar acontecendo sim. O que eu vou fazer, eu vou te mostrar como se proteger deles quando eles acontecerem,
Tá? Não dá pra gente prever gasto inesperado, mas tem como a gente se proteger, porque eles vão acontecer. Foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui na live, uma das últimas que eu vou falar aqui na live também, só que a gente não tem como prever, a gente tem como se proteger. Tá? Eu vou te passar agora quais são os 2 principais imprevistos mais comuns de acontecer e como que você lida com cada um deles para deixar suas finanças mais blindadas, mais protegidas. Gastos inesperados com o carro, seja por manutenção, batida ou roubo. Tá? Sabe aquela raladinha na coluna do estacionamento? Ou um totó de leve, que é o quem te deu na lateral do seu carro? Ou os pneus que do dia para a noite ficaram carecas e você precisa trocar? Tem duas formas de deixar suas finanças à prova desse tipo de gasto. Primeira forma de você se proteger, seguro do carro. Tá? Mas calma, eu sei que não é todo mundo que faz seguro do carro que curte, que é um gasto até um pouco mais elevado, eu sei disso, tá? Mas dependendo do risco de roubo que você pode ter do teu carro, o valor que você paga em um seguro acaba compensando demais. Seguro bom é seguro que a gente não usa, eu sei disso, mas o custo de não ter essa proteção, ele pode ser bem alto também, tá? Então, custo, né, avalia para você se faz sentido, mas normalmente o seguro de um carro ele custa em torno de 4% do valor do carro. Tá? Então assim, ou seja, para você chegar nesse valor potencial do seu seguro do carro, divida o valor do seu carro por 25 e você deve encontrar o valor aproximado do seu seguro, o valor anual do seu seguro. Tá? Então avalia direitinho, mas é uma forma de proteção bem interessante ter um seguro no seu carro. E a segunda forma é uma reserva para manutenção do seu carro. Essa reserva é um dinheiro que você vai separar para quando for fazer algum tipo de revisão ou manutenção do seu carro. Você tira dessa reserva e paga a manutenção ou um conserto do seu carro. Esse é um valor, tá, que você vai separar todos os meses, deixar guardadinho um investimento tipo a poupança ou essas contas de bancos digitais. É um valor que você separa com frequência. Qual que é a minha recomendação, tá, para você guardar por mês? Já que a gente está fazendo conta específica para cada caso, separa 0,5% do valor atual do seu carro, ou seja, divida o valor do seu carro por 200. Tá? É mais fácil. Divida o valor do seu carro por 200 e você vai encontrar o valor que você, na minha recomendação, você deve guardar por mês para fazer a manutenção dele, tá bom? É uma forma de proteção em que você guarda esse dinheiro, em que você separa um valor relativamente pequeno por mês, para que caso aconteça qualquer tipo de manutenção ou conserto, você consiga ir lá e com esse dinheiro que você separou, custear essa manutenção sem afetar o teu bolso, beleza? Segundo gasto inesperado, que costuma acontecer com mais frequência com os meus clientes e alunos também. Gasto inesperado com saúde. Saúde sua ou de alguém próximo. Nesse tipo de gasto estão desde aquele remédio que você compra para curar um resfriado até algum tratamento mais caro ou consultas médicas. Existem duas formas também, tá? Assim como no carro, duas formas de se proteger desses tipos de gasto ou gastar menos, principalmente com relação àqueles gastos mais altos do tipo tratamentos e consultas, tá? Primeira forma de se proteger desses gastos inesperados, plano de saúde, mas eu sei que os planos de saúde eles não são tão baratos e que os reajustes têm sido cada vez maiores. Por isso que com relação a essa recomendação, você especificamente vai precisar avaliar se para o seu caso um plano de saúde seria só um gasto hoje ou se seria uma proteção. Se for um gasto a mais, ok, você pode desconsiderar, mas se for uma proteção, dependendo do quanto você estiver usando, pode ser interessante. E detalhe, existe também a possibilidade de ter um plano de saúde com coparticipação, que te cobra por mês um valor um pouco menor e quando você usar o plano, você paga uma parte dos exames e consultas médicas também. Daqui boa noite para o Flávio, para a Renata e para a Sheila, que entraram agora há pouco. Valeu, Flavião, pelo comentário aqui também.
Segunda forma de você se proteger em relação a esses gastos inesperados com saúde, tá? São aquelas empresas de democratização da saúde, né? Como algumas se chamam, que são empresas que existem já há alguns anos e cobram valores bem mais baixos por exames e consultas do que você pagaria se você fosse diretamente nos consultórios e laboratórios, tá? Pode ser, tá, uma alternativa bem interessante para não deixar o seu planejamento financeiro desequilibrar se acontecer alguma questão de saúde. É bem possível chegar em dívidas relativamente altas por conta desse tipo de gasto. Tá? Eu já vi casos de 50 mil em dívidas ou até mais, então se planeje bem antes. Boa noite, Lígia. Seja muito bem-vinda também, Lígia. Tudo certinho com você? Opa, valeu, Juliana. Obrigado pelo comentário aqui também. Agora é o seguinte, eu vou entrar em 3, tá, imprevistos que eu vou te falar sobre. São gastos, na verdade, tá? Que as pessoas acabam lidando como se fosse um imprevisto, só que são bem previsíveis, na minha opinião. Eu vou te explicar por quê, tá? Eu chamei de imprevistos entre aspas, tá? Não é exatamente um imprevisto, você vai entender por quê. Primeiro item, cartão de crédito mais alto que o esperado. Esse é o gasto mais clássico que alguns clientes e alunos meus chamam de imprevisto. Tá? Nos atendimentos não é raro, é muito comum eu ouvir: meu gasto com cartão de crédito é alto. Esse mês o cartão veio mais alto que o esperado. Ou passei um pouco nos gastos do cartão. Olha, primeira sugestão, primeira orientação minha sobre isso: não seja um torcedor ou uma torcedora de fatura, por favor. Eu vou comparar a fatura de cartão de crédito com um jogo de futebol. Quando a fatura ela vem abaixo do que você esperava, do que a gente esperava, é como se fosse um gol do nosso time do coração. Fala assim, a gente até comemora. Nossa, achei que o cartão ia vir 2, veio 1,5. Achei que o cartão ia vir 1.000, veio R$500. Você até comemora, né? Você torce por teu cartão. Quando a fatura vem um pouco acima, é como se fosse um empate. Podia ser pior, né? A fatura veio 2.100 e tal, beleza. Eu achava que ia vir 2, ok. Agora, quando a fatura vem bem acima, é como se a gente tivesse levado uma goleada do tipo 7-1. E o pior é que pode ser cada mês um 7-1 diferente se você for uma torcedora ou um torcedor de fatura. Para você não ter essa surpresa, acompanhe seus gastos do cartão. Dá para fazer isso via aplicativo, direto do seu celular. Cartão mais alto que o esperado não é imprevisto, beleza? Boa noite, Mônica, tudo bem? Seja muito bem-vinda também. Boa noite para você. Mônica, fala da onde? Acho que é talvez a Lígia, acho que fala de São Paulo, né? A Mônica, eu não lembro. Aliás, não sei se a gente já se falou. Acho que não, né? Acho que é a primeira vez que você está aqui numa live minha. Seja muito bem-vinda. Segundo gasto, que as pessoas acabam lidando como imprevistos, mas que não é, tá? Que certamente não é um imprevisto. Presentes em datas comemorativas. Normalmente as datas comemorativas, olha que louco, elas acontecem todos os anos e nas mesmas datas, certo? Então assim, não tem como ser um gasto imprevisto, a não ser que você tenha esquecido a data, assim como um amigo meu que não está online na live, então eu vou falar sobre isso agora, um amigo meu que esqueceu o aniversário de casamento deles na sexta-feira da semana passada. Eu sou padrinho de casamento e eu podia ter lembrado também, mas eu esqueci também. Mas assim, né? Ele que é casado, ele que tinha que ter lembrado também. Mas, né? Mas a não ser que você... Não é um gasto imprevisto porque... Aniversário de casamento, aniversário, datas comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, das crianças, festas de final de ano, são as datas mais comuns e que elas acontecem todos os anos, né? Então não tem como a gente pensar que esse é um gasto imprevisto. Ele está lá previsto, ele vai acontecer, você sabe disso. Tá? Quando você for montar o teu planejamento financeiro ou melhorar o seu planejamento financeiro, tenta lembrar dessas datas em que você presenteia uma ou mais pessoas para colocar nele e não ter essas surpresas. Olha, Mônica, de Maceió, que legal. Seja muito bem-vinda, muito bom mesmo. E terceiro item, tá, de gastos que as pessoas lidam como se fossem inesperados e na minha visão certamente não é o IPVA, IPTU ou matrícula escolar. Tá? Esses gastos também são clássicos para dar uma desorganizada nas finanças, mas são totalmente previsíveis. Se você tem um carro, você sabe
que tem IPVA para pagar no começo do ano. Se você mora no imóvel, você sabe que tem IPTU para pagar no começo do ano ou ao longo dele. Se você tem um ou mais filhos em idade escolar e que estão matriculados em um colégio particular, você sabe que no começo ou no final do ano você paga a matrícula escolar, mais materiais, mais uniformes. E detalhe sobre esses 3 gastos. Normalmente os valores são muito parecidos de um ano para o outro. Tá muito parecido IPVA, IPTU, matrícula, a não ser que você vá mudar, teu filho de colégio, trocou de carro, trocou de imóvel, os gastos com IPVA, IPTU e matrícula escolar, materiais, enfim, uniforme, eles são muito parecidos de um ano para o outro. Para se proteger desses imprevistos, minha recomendação, veja quando esses gastos devem acontecer e, se possível, já vai guardando um pouquinho de dinheiro por mês para não ser pego ou pega de surpresa. Tá? Lembra do planejamento financeiro que eu te orientei a montar assim no começo da live? Se você está pegando agora a live, não tem problema, ela vai ficar gravada, tá? Depois você pode consumir tanto aqui no Instagram, no meu Facebook amanhã, meu YouTube amanhã, LinkedIn amanhã e no meu blog também daqui a pouco. Tá? Então você vai ter N formas de consumir esse conteúdo. Então você não pegou o começo da live, não se preocupa que você vai ter esse conteúdo daqui a pouquinho já nessas plataformas. Tá? Se você montar o teu planejamento financeiro, ou quando você montar o teu planejamento financeiro, coloque esses gastos de PVA, IPTU e matrícula escolar para você não esquecer deles. Tá? É muito importante. Coloca esses gastos lá. Monta o teu planejamento financeiro e coloca esses gastos lá porque eles não são imprevistos. Eles são totalmente planejáveis. Não sei se esse termo existe, mas acabei de falar, esses gastos são planejáveis. Beleza? Agora, para fechar essa live sobre como lidar com imprevistos, eu vou te dar 3 soluções para quando o planejamento financeiro não der certo. Tá? Existem 3 soluções para todos os imprevistos que eu falei na live de hoje e outros que você possa ter. E essas 3 soluções eu vou te falar agora. Então, tá anotando? Vai lá, pega, anota direitinho, porque essas soluções vão te ajudar demais. Primeira, dinheiro extra. Quando uma parte do teu planejamento financeiro não der certo, você pode buscar dinheiros extras para equilibrar o teu planejamento novamente. Você pode usar 2 estratégias que eu já ensinei e que eu vou fazer um resumo aqui para vocês agora. Você pode usar a estratégia do caixa rápido ou a estratégia da limonada nesse caso. Resumindo bem, a estratégia do caixa rápido, ela faz você levantar dinheiro mais rápido, tá? Mas de forma pontual. E a estratégia da limonada, ela faz você levantar um dinheiro de forma constante e frequente. Tá? Se você não viu esses conteúdos antes, não sabe o que são, não se preocupa que tem live sobre isso aqui no meu Instagram, no meu YouTube, no meu Facebook, tem texto sobre isso também no meu blog, no meu LinkedIn. Se você estiver no blog ou no LinkedIn, se você for depois nessas duas plataformas, você vai ter inclusive os links dos textos desses conteúdos que eu já deixei separadinho aqui. Tá? Quando eu monto o roteiro da live, os links já estão inclusive no roteiro, já vai direto para o blog dessa forma, beleza? E na verdade, ponto muito importante, dinheiros extras ajudam qualquer bolso e qualquer planejamento financeiro. Se você já assistiu a minha live sobre como conquistar objetivos mais rapidamente, você viu que eu falei do tripé das conquistas. E um dos pontos principais é que quanto mais dinheiro você tem, menos você precisa dos juros e do tempo para conquistar seus objetivos. E um detalhe super importante, ter mais dinheiro ou menos dinheiro depende diretamente de você, das escolhas que você faz. Detalhe super importante número 2, guardar esse dinheiro de repente de 20% ou mais também depende diretamente de você, beleza? Segunda forma de você lidar com qualquer imprevisto que você tiver, tá? Realocação de recursos. Calma que eu vou explicar o que é realocação de recursos, que basicamente é tirar de um gasto para colocar nesses imprevistos, tá bom? Quando acontecer algum imprevisto, você pode mexer nos gastos daquele mês ou dos próximos meses para cobrir aquela conta extra. Eu vou te dar um exemplo para facilitar. Imagina que você teve um gasto extra com a troca dos pneus do seu carro e essa troca vai custar R$1.000.
Tá? E você de repente consegue parcelar na hora de você comprar esses pneus, você consegue parcelar em 4 parcelas, em 4 vezes. Pelos próximos 4 meses você vai ter um gasto, uma parcela de R$ 250, que não estava no teu planejamento financeiro, você não estava contando com esse gasto. Sabendo disso, você pode diminuir, por exemplo, uma compra a menos. Vou dar alguns exemplos aqui, talvez você não curta tanto ouvir, mas entenda que é só para fins didáticos, tá? Você pode cortar, por exemplo, você pode diminuir, por exemplo, não cortar, diminuir, por exemplo, a compra de uma compra, tá? Uma compra a menos naquele mês de cerveja e pizza. Tá? Você pode fazer isso pelos próximos 4 meses também. Cerveja, pizza e tal, uma compra a menos, ao invés de comprar toda semana, comprar 3 semanas. Tá? Economizar um pouco de luz, economizar água. É bom para o teu bolso, é bom para o meio ambiente também. E tentar, de repente, em uma semana específica, comprar uma carne mais barata no mercado. Tá? Então, assim, você vai fazer essas economias, no final das contas, pode dar algo próximo a 250 se você encontrar outras formas também que sejam melhores para você, vai lá e faz. Né? Mas, assim, são pequenas mudanças, esse é o grande conceito. São pequenas mudanças que você vai fazer por um curto espaço de tempo, mas que vão fazer com que esse gasto extra de R$ 250 ele não pese no seu bolso. Isso também pode ser feito, tá? Dentro do próprio mês. Então, dentro do próprio mês, você pode ir lá quando você teve um gasto extra que de repente foi pago à vista. Ou seja, você pode tirar um pouco de outros gastos para reequilibrar teu planejamento financeiro. Então, quando você pega e tem um gasto extra dentro daquele mês, pagou à vista e tal, você pode buscar de outras categorias, de outros gastos que ainda não aconteceram para equilibrar e você não deixar as suas finanças, né, darem uma balançada durante aquele mês, beleza? E a terceira solução para qualquer imprevisto que você tiver é ter já no teu planejamento, no teu orçamento, uma reserva para gastos extras. Essa é a forma que eu uso há mais tempo e ela tem sido também a mais eficiente e eu também recomendo para meus clientes que eles façam essa reserva. Essa reserva para gastos extras, ela nada mais é, o reserva para imprevistos, é uma categoria que eu te recomendo colocar no seu orçamento ou controle de contas, beleza? Ela vai entrar como se fosse uma categoria de gastos, tipo combustível, gasto com lazer, etc. Mas você vai colocar nela um valor que seja suficiente, tá, para bancar 1 ou 2 imprevistos que aconteçam com você. Seria mais ou menos assim no seu orçamento. Combustível, R$ 400. Alimentação, lazer, 350. Celular, R$ 99. Reserva para gastos extras, R$ 250. Ou seja, quando você tiver um gasto extra, tá, eles vão acontecer, você sabe que você está protegido ou protegida em até R$ 250, nesse exemplo que eu acabei de dar, claro, mas que ele pode e deve ser, ele pode e deve ser um valor mais adequado para as tuas finanças. Eu estimei 250, mas pode ser 500, pode ser 1.000, pode ser R$ 100, depende do que for mais adequado para as tuas finanças. Então, tem ali uma categoria de gastos no teu orçamento, reserva para gastos extras, porque a gente pode não saber quais gastos inesperados a gente vai ter no mês, mas que eles vão aparecer, eles vão. A gente não sabe qual, a gente não sabe quanto, a gente não sabe quando, mas eles vão aparecer durante o teu mês, beleza? Pessoal, era esse o conteúdo que eu tinha para passar para vocês nessa noite. Antes de encerrar, eu só vou perguntar se vocês têm alguma dúvida. Eu vi aqui que eu fui numa toada diretão, não interagi muito, não perguntei muita coisa, enfim, fui dando boa noite e tal, mas acabei não parando para interagir muito com vocês. Então, quero entender se vocês têm alguma dúvida antes de eu encerrar essa live, o que vocês acharam, se fez sentido para vocês, se é um conteúdo que é aplicável, o que vocês se curtiram, enfim, me fala um pouco aí de vocês, quero ter essa interação antes de fechar a live. Sheila, boa noite. Obrigado pelos aplausos aí, né? Entendo que você tenha curtido o conteúdo, obrigado mesmo, valeu. Quem mais tem alguma dúvida, tem algum comentário, tem algo que queira fazer, que aí eu vou encerrar tudo ok, para minha mãe também, beleza? Ótimo, vamos ver aqui se tem algum outro comentário, alguma dúvida só para eu responder antes de fechar a live, senão vou aqui. Live foi um pouquinho mais curtinha, mas conteúdo intenso, espero que vocês tenham curtido também, tenha feito sentido. Boa, Nilma, obrigado mesmo pelo elogio, show de bola, Nilma. Bora, vamos ver se temos mais alguma dúvida, um comentário, se não, dou-lhe uma. John, obrigado, excelente como sempre, obrigado, John, valeu mesmo.
Ó, cada vez que eu falo dole uma, dole duas, dole três, aparece um comentário diferente. Então vamos lá, se tiver alguma dúvida, dole uma, dole duas, dole três. Fechado, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui comigo nessa live, nesta terça-feira fria, né, de São Paulo, de onde vocês estiverem, Maceió, São Paulo. Eu sei que tem pessoas de outros estados e cidades também. Então, muito bom ter aqui com vocês aqui. Quem assistiu também gravado em outras plataformas, YouTube, Facebook, aqui no Insta também, no meu blog, no meu LinkedIn. Que bom que você acompanhou a live até o final. Muito obrigado, gente. Boa noite e fui!